Oi, gente, há um tempo atrás eu li uma frase que me chamou muita atenção e eu fiquei bastante animado com essa frase. Eu gostei tanto dessa frase que eu mandei imprimir com a ideia de fazer um quadro. E eu fui muito animado conversar com a minha esposa e mostrar essa frase que dizia assim: eu estava triste porque não tinha sapatos, até encontrar alguém que não tinha os pés. Eu achei essa frase fantástica. E quando eu mostrei essa frase para minha esposa, ela olhou para mim e falou assim: Paulo, eu nunca vi uma frase tão horrível. Eu olhei para ela e fiquei surpreso, dizendo: como? É uma frase fantástica. Eu estava desanimado, eu estava triste porque eu não tinha alguma coisa, até perceber que existiam pessoas que estão numa situação muito pior do que a gente. Quantas vezes a gente está triste porque existe um zoiudo, para quem não sabe o que é zoiudo, são 2 ovos fritos no prato, né? E a gente reclama porque não é uma picanha, até a gente se lembrar que tem pessoas que talvez tenham só um pedaço de pão e outras que não tenham absolutamente nada. E a minha esposa então começou a falar comigo, dizendo: Paulo, você não pode ficar feliz porque tem alguém numa situação pior do que a sua. Você não pode ficar feliz porque você encontrou alguém que não tem os pés. Primeiro, jamais nós podemos ser felizes porque encontramos alguém que não tem os pés. Segundo, jamais nós podemos ficar felizes em saber que alguém está numa situação pior do que a nossa. Isso não deveria de nos trazer alento. Eu, quando olho para um prato de comida e vejo só 2 ovos fritos, não deveria de ficar feliz em saber que alguém não tem o que comer, mas eu deveria de ficar triste em saber que, apesar de eu ter 2 ovos fritos no meu prato, existem pessoas que não têm o que comer. Eu deveria de ficar triste em saber que, apesar de eu ter os meus 2 pés, existem pessoas que não conseguem andar. Isso não deve trazer alento para a gente, pelo contrário, isso deve trazer tristeza no nosso coração. Jamais vamos nos alegrar com a tristeza do outro. O que nós devemos fazer é reconhecer as nossas dores e apresentá-las a Deus. E não somente apresentar as nossas dores a Deus, mas apresentar também as dores do nosso próximo, dizendo: Senhor, me dá um par de sapato, mas eu também quero um milagre em ver o paralítico voltar a andar. É isso que nós devemos fazer. E se nós tivermos que chorar por alguma coisa, se nós tivermos que reclamar por alguma coisa, nós devemos olhar aquilo que está escrito lá no profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, que diz assim: de que se queixa, pois, ó homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se nós tivermos que apresentar alguma tristeza diante de Deus, que nós venhamos apresentar a nossa tristeza porque nós falhamos, porque nós pecamos. Isso sim deve nos trazer tristeza, e essa tristeza deve gerar um arrependimento, e esse arrependimento deve gerar uma confissão, e essa confissão vai gerar perdão aos nossos corações. Querido, não reclame daquilo que você tem. Não reclame daquilo que Deus tem te dado, porque Deus, no dia certo, vai prover todas as tuas necessidades. Pelo contrário, que todos os dias você possa agradecer a Deus, mesmo que você não tenha sapatos, mas que você possa agradecer pela bênção da vida, pela força, pela alegria, pela salvação e ter a certeza de que dias melhores virão. Então, se você chorar por alguma coisa, chore pelos teus pecados e jamais por aquilo que você não tem, porque Deus sabe aquilo que você precisa e na hora certa vai te abençoar. Pensa nisso, medita sobre isso. Eu só não joguei isso aqui fora porque eu queria mostrar para você, mas jogue esse tipo de pensamento fora e que o Senhor Deus te abençoe.